Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês uma proposta de maquiagem inspirada em noivas. Eu não podia deixar o mês de maio passar sem trazer nenhuma proposta aqui pro canal. E eu intitulei esse vídeo como maquiagem clássica e marcante, até porque uma coisa não exclui a outra, mas porque o destaque tá apenas nos olhos. Então eu optei aí por um tom mais nude, com o centro dos lábios com um gloss que tá super em alta e uma pele mais bonequinha, bem preparada, porém sem nada exagerado, sem nenhuma marcação muito acentuada aqui no contorno, sem o iluminador aí exagerado. Então eu tenho uma pele bem bonequinha, bem preparada, sem chamar muita atenção, exatamente para deixar a atenção apenas nos olhos. Embora seja uma maquiagem clássica, eu quis fugir daquele tradicional côncavo marcado, delineado e o cantinho da pálpebra iluminado. Então eu resolvi trazer uma técnica diferente, que eu não havia trago ainda aqui pro canal, que é um esfumado na diagonal e apenas o centro da pálpebra com glitter, deixando o cantinho interno opaco, que cria um efeito muito lindo na maquiagem. Eu vi várias maquiadoras usando essa técnica e eu achei o resultado incrível. Coloquei um delineado bem marcado e abaixo dos cílios inferiores também marcado de preto, e o cantinho interno com glitter, que criou um efeito muito lindo. Eu fiquei apaixonada por essa maquiagem, principalmente porque foi uma super produção. A nossa modelo parecia que realmente ia casar, porque ela teve vestido de noiva, buquê, tiara, penteado, tudo que tem direito. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostar, não esqueça do meu joinha, que é muito importante, de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, e claro, compartilhe aí com a sua amiga que vai casar, quem sabe ela gosta dessa maquiagem. E é isso, meus amores, então sem mais delongas, vem aprender comigo como eu fiz essa make. E eu vou começar então fazendo a correção das sobrancelhas. Eu tô usando o Duo da Vult e eu começo então fazendo o preenchimento com a sombra mais escura. Vou aplicando por toda a sobrancelha, corrigindo as falhas, deixando ela mais arqueada, mais grossa. E na sequência eu venho então com um corretivo para fazer o recorte da sobrancelha e aplico também esse mesmo corretivo em toda a pálpebra fixa e móvel para neutralizar o tom da pálpebra, ajudar com que a sombra pigmente e dure mais. Agora, com uma esponjinha, eu vou dando batidinhas para que fique uniforme aí toda essa pálpebra, tirando qualquer marcação de cerda para a sombra não acumular. Agora eu vou selar com o pó 02 da Vult para me ajudar no esfumado. A paletinha que eu vou usar hoje vai ser a Naked 3 e eu começo usando o primeiro tom da paleta, que ele é um bege opaco, e eu vou depositando por toda a extensão da sobrancelha e também no canto interno do olho. Agora com a sombra Limit, que é esse marrom bem clarinho, eu vou fazendo o fundo aí do esfumado e na sequência eu venho com esse tom que é um pouco mais escuro, fazendo o mesmo processo, esfumando em movimentos circulares, fazendo com que as duas sombras não fiquem com marcações. Agora eu vou trocar de paleta e eu vou vir com a paleta da Catarine Hill e esse tom de marrom mais escuro. E eu vou concentrar esse tom no canto externo, esfumando bastante. Depois eu venho com a sombra preta da mesma paleta, eu troquei de pincel e eu vou concentrando bem no canto externo do olho. Eu vou depositando a sombra e esfumando bem de leve, porque eu não quero que a sombra preta domine muito o olho. Então eu vou concentrando bem essa sombra e depois para esfumar eu venho com a sombra marrom mais escura. E aí eu vou esfumando as bordinhas dessa sombra preta para formar um degradê entre as cores. O próximo passo agora é fazer o delineado e eu estou usando o clau preto da Catarine Hill e um pincel chanfrado. Então eu começo fazendo aí o delineado normal e depois eu puxo o gatinho. Nessa maquiagem eu quis deixar o delineado bem marcado. Eu faço então o primeiro processo usando aí o clau da Catarine Hill e depois eu vou vir com o delineador líquido. Assim eu consigo o efeito aí do delineado mais pretinho e mais definido. Então eu venho agora com o delineador líquido da Vult, vou fazendo então dando acabamento aí no delineado e também selando o clau porque ele não seca. Delineado pronto, agora eu vou voltar com a sombra preta e vou intensificar aí no cantinho do olho, tomando cuidado só para não apagar completamente o delineado. Eu só quero deixar o olho mais dramático. Então vou acrescentando sombra preta aos poucos, vou intensificando aí essa parte externa do olho e depois eu venho com a sombra marrom mais escura para esfumar.
Volto agora com um pincel e o segundo tom de marrom que eu usei e esfumo geral aí para formar um degradê entre as cores. Agora eu vou vir com esse glitter da Bitarra, que é 230, e o fixador também da Bitarra. E com o próprio dedo mesmo, eu vou aplicar esse fixador no centro da pálpebra, porque eu quero que o glitter fique concentrado, aí pegando o meio do olho e deixando o cantinho interno sem nada de sombra. Então eu vou depositando esse glitter, que ele é muito lindo. Deposito, vou dando uma leve esfumada com o restante das sombras para que ele não fique muito marcado aí no olho. Feito isso, eu venho agora com o pincel lápis e o tom de marrom mais escuro e dou uma esfumadinha aí no canto externo junto com o glitter para não ficar nenhuma marcação. E na sequência eu aplico a máscara de cílios, eu estou usando a Volume Express da Maybelline. E depois eu já venho colando os cílios postiços, eu estou usando cílios bem volumoso para deixar o olho bem marcado. A parte de cima dos olhos finalizada, agora a gente vai para a pele e eu vou aplicar o Blur Mágico da L'Oréal, que eu adoro aplicar aí nas minhas maquiagens. Aplico por todo o rosto, concentrando na zona T. E a base que eu vou usar é a Studio Fix da MAC na cor NW20 e eu vou aplicar com pincel oval por todo o rosto. Eu tô gostando muito dessa base porque ela tem uma alta cobertura, só que ela tem uma textura leve, não pesa no rosto. Eu sempre aplico a base também na orelha, para não ficar aquele efeito máscara, e também no pescoço e desço no colo, é super importante, para não ficar desigualdade entre as cores, principalmente uma noiva aí que vai ter muitas fotos. Então é bacana a gente deixar tudo por igual. Depois de aplicada a base, eu vou usar o corretivo claro da Natura Aquarela e vou fazer os pontos de iluminação, que eu acho super importante em uma maquiagem profissional. Aplico aí abaixo dos olhos, fazendo o triângulo invertido, no centro da testa, no centro do nariz para dar uma afinadinha. Aplico também no arco do cupido e no centro do queixo. Para esfumar esse corretivo, eu vou usar a esponjinha levemente umedecida e vou dando batidinhas para esfumar esse corretivo com a base, não ficar divisão entre as cores. Agora eu vou fazer os pontos de contorno do rosto. Eu vou usar um corretivo bem mais escuro que o tom de pele da modelo, um corretivo pastoso, e eu tô aplicando aí com o pincel linear do mesmo kit da New Face. Então eu aplico abaixo das maçãs para deixar o rosto ainda mais fino, embora o modelo já tenha o rosto fino, mas eu gosto de evidenciar ainda mais, em volta da testa e também no nariz para deixar ele ainda mais fino. Venho esfumando com pincel médio, também oval, e esfumo bem para não ficar marcação. Agora com um pincel um pouquinho menor, também oval, eu esfumo o contorno do nariz. E agora eu vou selar tudo isso, é super importante selar aí os produtos cremosos. E eu começo usando o pó translúcido da Payot. Eu tenho gostado muito dele, principalmente para aplicar abaixo dos olhos, porque ele tem uma textura bem fininha e ele tem leves partículas cintilantes. Eu acho ele simplesmente lindo, principalmente para intensificar as áreas de iluminação. Agora eu tô vindo com o pó do tom da pele da modelo, passando no restante do rosto para deixar a pele matificada. E agora eu tô vindo com Bahama Mama da The Balm para intensificar as áreas onde eu fiz o contorno e também para deixar ele selado, né? Agora eu vou vir com o blush Hot Mama da The Balm, que é esse rosinha muito lindo, e vou aplicar nas maçãs do rosto. Vou aplicando levemente, sem deixar nada marcado. Apenas para dar aquele arzinho de saúde. Bom, pele quase finalizada, agora nós vamos terminar os olhos e para isso eu vou usar o lápis preto da Toque de Natureza e vou aplicar na linha d'água e dar uma leve borradinha nos cílios inferiores. Feito isso, vou voltar com o Clau, que foi o mesmo produtinho que eu usei para fazer o delineado, e vou fazer a marcação aí na parte inferior dos olhos para deixar o olho mais dramático.
Agora eu vou voltar com a paleta Naked, pegar o segundo tom de marrom que eu usei e vou dar uma esfumadinha com um pincel lápis na parte aí inferior dos olhos. Eu acabei cortando essa parte, mas eu também apliquei sombra preta para selar o clau. E para dar um detalhe ainda maior na maquiagem, eu peguei um pouco de cola de cílios e vou aplicar bem no cantinho aí interno dos olhos e tô aplicando o glitter, o mesmo que eu usei na parte da pálpebra. Olhos finalizados e para encerrar a pele eu tô usando o iluminador da Natura Aquarela Marmorizado. Aplico acima aí do blush, na pontinha do nariz e também aí nos lábios. Eu gosto muito desse iluminador, eu acho que ele deixa o efeito incrível na pele. E de batom eu vou usar esse da Latica, que é o número 31. Eu quis deixar o destaque total aí nos olhos e tô aplicando então esse batom que ele é bem clarinho. E para dar um toque aí a mais na maquiagem, tô aplicando um gloss apenas no centro dos lábios. E esse é o resultado final da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!